Olá pessoal, estamos começando mais um Pod Arnóbio, desta vez tratando do desenvolvimento da região metropolitana de Maceió. E aí o nosso convidado de hoje é o Marcos Cajueiro, natural de Pilar e na realidade vereador do Pilar, mas não vamos tratar, Marcos, da questão política, muito mais do desenvolvimento, até porque a cidade do Pilar hoje já representa a segunda maior arrecadação dos municípios alagoanos, né? Depois de Maceió, ela já vive competindo com Arapiraca em termos de arrecadação. Isso desperta muito interesse para a nossa população, os nossos alagoanos, do que é que está acontecendo no Pilar, ou como ele pode melhorar e quais são as trajetórias e os desafios que a cidade enfrenta. Antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de agradecer a CEUNI, que patrocina este podcast, o Jamilson, nosso produtor, né? Tudo, cameraman, produtor desse programa, e a sua presença. Então, antes na nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse. Eu já lhe conheço de muito tempo, tenho uma admiração, inclusive, pelo seu trabalho, mas eu queria que você se apresentasse ao nosso público. Olá pessoal, sou Marquinhos Cachoeira, nasci e me criei em Pilar, sou vereador de Pilar hoje. Estamos numa cidade realmente, Arnóbio, economicamente muito forte, onde com a lei do gás agora fortaleceu ainda mais o município de Pilar, uma cidade onde tem o PGN, onde nós temos um gás, um dos maiores reservas da América Latina. É uma cidade realmente próspera, uma cidade que tem um futuro muito grande pela frente ainda e muitos desafios a ser enfrentados. Marcos, eu tive também uma época, né, na militância da área de gás. Alagoas, ela se destaca muito pela essa questão de energia, né, e pela questão hídrica também representa, e também pela sua questão energética. E Pilar, na realidade, quando a gente fala em energia, fala do Pilar, não só pelo seu povo, né? Não só pela sua posição logística, mas também pela sua posição hídrica. Então, Pilar reúne tudo que Alagoas tem de competição. Mas o que a gente tem observado é que, em alguns indicadores que Pilar se apresenta, ela parece-me que não acompanha, apesar dos saltos, como chegar à segunda maior arrecadação, superar inclusive a cidade de Arapiraca, ou enfrentar concorrer com Arapiraca em termos de arrecadação, que é a nossa segunda maior cidade em termos de populacionais, mas parece-me que isso não tem se refletido em números para a população, pelo menos é isso que a gente vê de longe. Mas eu queria entender melhor esse comportamento. Como é que é a política industrial, já como você iniciou, falando da lei do gás, né? Arapiraca, não. A nossa Pilar, sentada numa jazida de uma das maiores reservas, quase 3 bilhões de metros cúbicos de gás, estamos sentados lá dentro. E como é que isso é traduzido em termos práticos na questão da captação de empresas para lá? Como é que você... Pilar ainda está muito incipiente nesse aspecto. Nós ainda estamos num processo muito inicial em relação ao desenvolvimento humano. Pilar hoje, nós temos apenas 11% da população que trabalha efetivamente em carteira fechada, que tem uma garantia de que no final do mês vai ter a sua renda. A maioria da população hoje vive de bicos, os famosos bicos, vive mais do auxílio de governos do que propriamente de emprego. Pilar, nós temos a origem, uma grande indústria, nós temos hoje no Pilar a CTR. Então nós temos no Pilar, mas o grande problema do Pilar é a capacitação. Pilar precisa capacitar mais seus jovens, Pilar precisa encontrar esse mecanismo de trazer as indústrias, mas preparar a mão de obra, que não adianta você trazer a indústria, a mão de obra local, ela não estiver preparada para o mercado. Então nós temos um problema sério ainda. Um problema, uma grande indústria como a origem, com muita gente de fora que se trabalha na origem.
gente que vem até de Salvador, gente que vem de Aracaju, não é nem do estado de Alagoas. E Muita gente- o pilarense... O pilarense continua desempregado. Então, ela não... Não absorveu a mão de obra pilarense, porque o pilarense ainda, nós precisamos ter, dentro de políticas públicas sérias, uma secretaria que nós não temos ainda na prefeitura, que seria uma secretaria de desenvolvimento social, uma secretaria que planejasse o mercado de trabalho, conversasse, tivesse um diálogo maior com as empresas. Tem secretaria de trabalho na cidade? Não temos secretaria de trabalho, não temos uma secretaria de desenvolvimento social, não temos secretaria da indústria. Pilar, apesar de nós termos aqui sermos a segunda, uma das maiores fontes energéticas da América Latina em relação ao gás, mas nós não temos dentro do Pilar ainda uma Secretaria de Indústria e Comércio, uma Secretaria de Trabalho, para que a gente estude, explore melhor, para que os empregos fiquem realmente para o povo do Pilar. Então, o organismo que... Não existe um organismo, é mais o gestor que toma as medidas, mas não tem, por exemplo, um órgão como a Secretaria de Indústria e Comércio, que programa sua política industrial, isso... Isso não existe. Inclusive, nós fizemos um polo industrial agora, lá em Pilar, mas o polo ainda está sem infraestrutura suficiente para trazer indústria. Nós não colocamos ainda nem água, nem energia o suficiente para que a gente possa trazer as indústrias. Ao contrário do que eu vejo em Marechal hoje. Marechal hoje tem um grande polo, com muitas indústrias. Marechal, eu estava observando os últimos dados do CAGED, inclusive observando os empregos formais, porque para a gente o que conta é o trabalhador com a carteira assinada. Se há um título de cidadania, o trabalhador se sentir representado e cidadão, é ter a sua carteira assinada. E Arapiraca, ou Marechal vizinho, ela está quase que 4 vezes mais, gera empregos do que Pilar. Por que acontece? É justamente esses fatores? É justamente, doutor Arnaldo, esses fatores que causam o desemprego no Pilar. A falta de capacitação da população, uma falta de planejamento público para que a gente tenha, de forma profissional, o governo identificando a carência de emprego, preparando a mão de obra local para as indústrias que estão chegando. E no Pilar, infelizmente, isso não acontece. Acontece cursos, acontece formação, mas não é uma formação planejada. Não é algo que tem uma secretaria, alguém que pense exclusivamente em emprego para as pessoas. Porque não adianta gerar profissão se não gerar emprego, porque o que vai dar dignidade, cidadania às pessoas é a geração de emprego e renda. Você tem que ter uma renda, você tem que se preparar para o mercado de trabalho. Não adianta você fazer um curso que você depois vai ficar apenas com um diploma debaixo do braço e não ter o que fazer. Então, nós precisamos correr para que Pilar melhore nesse aspecto. Pilar precisa melhorar muito, Pilar pode mais. Um outro aspecto que a gente observa, você fala de logística, né? Não dá para comparar, por exemplo, a posição do Pilar em relação à logística, né? Tá na Lagoa, próximo do aeroporto, né? Próximo das estradas, das grandes rodovias, né? A L-101, a BR-101, que isso interliga todo o nosso estado, né? Mas pelo que você está nos colocando, pelo menos é a sua luta, né, na vereança, é justamente buscar essa integração, ou seja, tornar a cidade do Pilar mais integrada, pelo que eu observei nisso. Mas uma outra coisa que a gente observa era que o Pilar tem uma tradição muito grande, que é, aliás, um potencial muito grande, que é a Lagoa Manguaba, né? Está a Lagoa Manguaba, e existe um outro nodal, né? Uma nova aproximação para a capital e para as outras cidades através da sua infraestrutura hídrica, né? Através da lagoa. O que é que está sendo pensado? Como é que vocês estão observando, por exemplo, essa situação do Pilar, em termos de pier, de turismo, atrair? O Pilar, ele
tem uma beleza natural fantástica. Quem vai ao Pilar não deixa de ir mais nunca, né? É uma cidade acolhedora, um povo muito bom, inclusive um bagre excelente. O Festival do Bagre, a né? história de Pilar, Pilar é linda. Ainda tem bagre lá? Infelizmente, cada dia menos, porque a nossa lagoa, ela não há efetivamente algo concreto para mudar a realidade da lagoa. Nós não temos um investimento em infraestrutura para atrair o turismo para a nossa lagoa, porque nós só temos o quê? As barracas e a lagoa. Nós não temos praticamente nada mais do que isso. Então, é muito pouco você trazer um turista para passar o dia no Pilar. Pilar precisa investir mais nessa infraestrutura. Pilar precisa promover mais ações no turismo. Nós estamos hoje, doutor Arnaldo, construindo o maior Cristo do mundo. Vai ser feito em Pilar. Mas, infelizmente, você não vê uma infraestrutura dentro da cidade que comporta. Nós não temos pousadas, nós não temos hotéis, nós não temos grandes restaurantes, nós não temos ainda um povo capacitado para fazer o artesanato local. Porque todo mundo que vai à sua cidade visitar vai comprar um artesanato, vai comprar uma lembrancinha da cidade, e o Pilar ainda não preparou o seu povo para isso. Então, essa cadeia do turismo lá não foi desenvolvida. Então, corre o risco da pessoa vir ficar para se hospedar em Maceió, nas cidades metropolitanas, e vai lá só tirar uma foto. Exatamente. Vão lá só tirar foto e voltar para Maceió novamente, né? Enquanto Pilar tem uma beleza natural, como a gente já sabe, esplêndida, né? Muitas belezas. E já existe uma cadeia, por exemplo, do complexo turístico, do trade turístico com tour pela cidade do Pilar, por exemplo? Não, porque nós não temos, hoje, como eu disse, nós não temos ainda uma infraestrutura na cidade. O Pilar, o turista vai. A lagoa, comer uma peixada e depois não tem mais o que fazer. Nós não temos, como eu disse, um hotel, nós não temos um local à noite nossa lá, não existe. Você chega na orla à noite, parece que está num deserto, né? Tudo escuro, a cidade parada. Então, nós precisamos movimentar. Um grande exemplo disso é o Francês, né? O Prato Francês, que hoje está belíssimo à noite. Você vai para o Francês, você pensa que está até em Maceió. Eu tenho ido, inclusive, já fui 2 vezes a aniversário de colegas lá no Francês. E a infraestrutura, então, boa parte dos grandes restaurantes aqui de Maceió se encontra lá no Francês. Um dia, fazendo inclusive uma conexão, uma viagem ou uma interligação pela lagoa para a gente fazer só esse passeio das lagoas. A gente não tem as 7 lagoas, né? A ida do Pilar seria maravilhosa, né? Mas o que é que está sendo... Você tem um trabalho também nessa área social, que eu acho que é muito importante você juntar gente, parece-me, no seu... A gente, enquanto nosso mandato, a gente tem hoje uma iniciativa através do Instituto Cachoeira, que a gente é uma das pessoas que participa do Instituto, colabora, que a gente só entende, doutor Nobel, que a sociedade, ela só se organiza, só cresce organizada, com planejamento. A sociedade só consegue reivindicar se tiver um mínimo de organização. Então, o nosso mandato é organizar a sociedade para que a sociedade possa cobrar mais, ela possa ter mais direitos, observar o que o Estado está fazendo não é nenhum favor, é um dever do Estado, e a gente possa discutir os nossos direitos, os nossos deveres. Então, a gente procura sempre lutar nesse caminho, mostrando à sociedade o que é que ela pode. A sociedade do Pilar pode muito mais. O Cachoeiro estava observando que tem 2 cidades assim da Grande Maceió, que é isso que na realidade eu já tive uma conversa com o pessoal de Rio Largo, estamos trazendo Marechal, estamos trazendo você como representante e outros representantes do Pilar, para tratar justamente dessa integração, porque para as cidades não se tornarem únicas, como você está colocando aqui. E a gente tem observado que 2 cidades têm despertado um boom mobiliário, né? É a cidade de Rio Largo, onde cresceu bastante em termos de loteamentos, de atrativos, na realidade, pela proximidade da capital,
houve um deslocamento, inclusive, da região do Pinheiro, no acidente das jazidas lá da Braskem, houve um deslocamento importante para a cidade de Rio Largo com o aparecimento de grandes loteamentos. Marechal idem. Há algum deslocamento para a população de Maceió, porque as cidades, a população, esse último censo tem mostrado que a população das cidades elas estão se concentrando na região metropolitana. Lá no Pilar vocês têm algum projeto nesse sentido? Não. Ou em execução? Não, hoje Pilar está tendo um fluxo de gente que saiu de Maceió, logicamente pela situação do Pinheiro, mas Pilar ainda não é tão bem aproveitado nesse sentido, em relação como é Marechal e como é Rio Largo. Pilar, ele tem alguns problemas internos ainda que a gente considera crônicos, que é a falta de planejamento de uma cidade rica, mas com um planejamento ainda muito aquém da sua realidade. Pilar precisa planejar. Então, plano diretor, por exemplo, qual você tem ideia do... Nós ainda precisamos revisar o plano diretor, já era para ter revisado enquanto Câmara, ainda não revisamos. Precisamos rever esse plano diretor, rediscutir esse plano diretor, as políticas públicas precisam estar mais presentes para o povo do Pilar. Como eu disse, Pilar arrecada hoje aproximadamente 350 milhões de reais. Uma arrecadação muito alta, uma população de aproximadamente 35 mil habitantes. É o per capita um dos melhores do Estado, o maior do Estado, acredito eu. Né? É uma população, uma cidade rica, um povo ainda muito pobre, um povo ainda quando você vai na periferia, quando você vai no Pilar, anda de casa em casa, você vê ainda muita gente passando fome, muita gente desempregada, como eu disse anteriormente, no início do nosso dado que está aqui, apenas 11% das pessoas de Pilar trabalham de carteira fechada. Que é a pessoa que tem... Muito pouco com a cidade tão rica, exatamente. São essas pessoas que têm a certeza que no final do mês vão ter a sua feira. Né? Que aí o que dá condição, como a gente disse anteriormente, é o trabalho. Então Pilar pode mais e precisa fazer mais pelo seu povo. E o que é que está sendo colocado? Quais são assim, os projetos futuros? Porque realmente nessa questão da cidade, o último censo de 22, né, em relação a 2010, mas Pilar foi uma das cidades que fazem parte da região metropolitana que menos cresceu. Por isso que eu fiz essa pergunta, em termos populacionais. Né? Por exemplo, Satuba foi uma cidade que estourou em termos de aumento populacional. Pilar, quando das 9 cidades que compõem a região metropolitana, ela teve um crescimento acanhado e a gente que está de fora, né, imagina que está chegando com arrecadações importantes, né, royalties do gás, né, do petróleo e gás, né, uma cidade com o PGN plantada no seu território. Então a gente que não está no dia a dia imaginava um crescimento maior do que está sendo relatado, né? Claro, a gente está dando uma perspectiva e eu trouxe alguém que milita no município justamente para esclarecer esse aspecto. E em termos mobiliário também. É porque não tem terras para vocês absorverem ou... Não, novamente, o que falta no Pilar é porque o Pilar, qual o grande problema do Pilar? O Pilar é uma cidade rica, cidade que deveria ter crescido muito mais, mas Pilar não é uma cidade que tem emprego. E as pessoas geralmente vão nas cidades onde você tem oportunidade de trabalho, de mercado de trabalho, onde você tem oportunidade de trabalhar. O Pilar, ele tem um potencial grande, tem o PGN, tem a CTR, mas nós não exploramos o Pilar como deveríamos. Nós temos no Pilar uma arrecadação, uma renda per capita, talvez eu tenho quase certeza, a maior do estado de Alagoas. Se você pegar o que arrecada o Pilar e dividir pela população, você vai ter uma arrecadação altíssima. Nós deveríamos ser os melhores em educação, em saúde, porque nós somos uma cidade rica. Mas, no entanto, essa não é a realidade. Então, quando você tem uma cidade rica, mas que não consegue atrair os vizinhos, como aconteceu aqui em Maceió, esse desastre ambiental,
e as pessoas preferiram ir para Rio Largo, para Satuba, do que para o Pilar, demonstra que o Pilar realmente ainda pode e precisa muito mais de crescer. Você está dizendo uma coisa que é muito comum na literatura econômica, que a gente pode fazer desenvolvimento de duas formas. Uma é você trazer capital, ou seja, instalar empresas, tudo isso é uma forma. Outra forma é você distribuir a renda. E pelo que eu estou vendo, renda tem. A gente, né, pelos números, pelos relatos, ela não está com condições de ter as condições para distribuir essa renda. Mas, na realidade, eu já vi que a gente já está no nosso tempo bem posicionado e bem colocado. Esse papo a gente vai querer prolongar com mais outros participantes, porque a ideia desse viés é a gente discutir a região metropolitana, que a gente fala, Alagoas é o estado do futuro, todo dia a gente traz fatos novos e quando os últimos dados, analfabetismo, quando a gente vai olhar no mapa, a gente está no último lugar, né? Geração de emprego está no último lugar. E a gente quer entender. Hoje você me deu um pouco a compreensão de uma percepção que eu tinha de uma cidade extremamente rica, que chegou num momento, num determinado ano, arrecadando, competindo com as grandes cidades, e parece-me que não está se refletindo com o lado prático da economia, ou seja, não está dando essa resposta. E hoje a gente vê que a falta de infraestrutura realmente, um planejamento de longo prazo, um plano decenal de investimentos, de desenvolvimento, pelo que você está me colocando, né, não está se apresentando. Então, na realidade, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, porque o tempo já se foi, e eu queria deixar para você, na realidade, finalizar, fazendo as suas considerações finais sobre a nossa cidade do Pilar, que eu tenho muita admiração e acredito muito no potencial da cidade, porque se Alagoas tem 3 pontos que pode se desenvolver, pela sua questão hídrica, sua questão energética e sua condição logística, mas a cidade do Pilar concentra esses 3 fatores. Mas eu deixo você para as considerações finais, ou então talvez alguma pergunta que eu não fiz para você. Eu é que agradeço aqui, Arnaldo, essa oportunidade, doutor Arnaldo, de estar aqui presente, de mostrar um pouco o que é o Pilar, esclarecer um pouco para que as pessoas compreendam que o Pilar pode mais, que o Pilar precisa mais, que as pessoas de Pilar precisam estar trabalhando, que as pessoas de Pilar precisam de emprego e de renda. Então, essa é a nossa vontade. Inclusive, quero convidar a Vossa Excelência para poder ir ao nosso município, nos prestigiar e ver isso em loco, né? E nos ajudar a melhorar a situação do Pilar. Muito obrigado pela sua participação, pela oportunidade. Obrigado.